que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. O evangelho deste domingo abençoado, dia do Senhor, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminharam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. Iam falando um com o outro tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava junto deles. Mas os olhos deles estavam vendados e não o reconheceram. Perguntou então: de que estão falando pelo caminho? E por que estão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu aqui esses dias? Perguntou ele: o que foi? Disseram: é a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós o alarmavam. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de um anjo, os quais asseguravam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo ninguém viu. Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciam os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes. Dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximou-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar diante, mas eles o forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, e declina o dia. Então Jesus entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou pão, abençoou, partiu e serviu. Então lhe deu, e abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos os 11, e com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram tudo o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. A você que me escuta pela Rádio Alternativa de Guaíra e Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Quero mandar um abraço para o meu irmão em Cristo, Fernando e William, que hoje está apresentando o belíssimo programa Caminhando com Jesus. E sejam todos bem-vindos a esses canais de evangelização. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje vem falar dos discípulos de Emaús. Alguns dias atrás, a liturgia nos levava nesse mesmo Evangelho, que vem narrar esses dois discípulos que estavam a caminho, tristes, cabisbaixos, porque pela morte de Jesus. Foi quando Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram Jesus. Então Jesus continuou caminhando com eles. E eles então chegando perto da aldeia, Jesus ia passando adiante, e eles falaram: vem cá, já é noite, já está muito tarde, vem aqui com a gente, vamos jantar conosco. Então Jesus entrou. Repara, até o momento eles não sabiam que era Jesus. Na hora que Jesus abençoou o alimento, partiu o pão, aí sim eles reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram o Senhor, já era tarde, Jesus desapareceu. Repara que Jesus fez questão de caminhar com aqueles homens. Repara que Jesus fez questão de dialogar com aqueles homens. Repara que Jesus contou-lhe durante o caminho, desde o profeta Moisés até o profeta Jesus Cristo. Repara que Jesus contou
a história de alguns profetas na santa doutrina, na santa escritura, e eles, o coração, ficavam cheios de amor enquanto Jesus falava, porque Jesus falava e eles acolhiam tudo que Jesus falava, mesmo sem saber que era Jesus. E quando descobriram que era Jesus, imediatamente levantaram e foram direto para Jerusalém, onde os 11 discípulos estavam lá, os 11 apóstolos, e começaram a contar para eles o que tinha acontecido pelo caminho. E os discípulos então começaram a contar para eles também que Simão Pedro viu Jesus. Repare, meus irmãos, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Ele está no meio de nós. Jesus disse: eu estarei no meio de vós, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus sempre. Ontem o Evangelho, infelizmente o Facebook ontem não carregou o Evangelho do dia, eu não sei porquê. O Instagram sim, o YouTube também. Mas lá no Facebook não teve como. Mas hoje, se Deus abençoar, vai carregar também. E ontem eu falava justamente essa luz que nós devemos ser. Nesse mundo que nós estamos enfrentando, no país agora, nessa crise política, né? Devemos levar o amor, devemos levar a esperança, devemos levar a luz àqueles que estão às trevas. E não plantar a discórdia, não plantar as ofensas. Lógico que tem que ter um diálogo, mas o diálogo ele tem que ser construtivo, não destrutivo. Tem que haver respeito. Eu tenho que respeitar a opinião do próximo, ele tem que respeitar a minha. Nós estamos num país democrático, então, meu irmão, minha irmã, se você quiser dialogar sobre alguma coisa, algum tema político, respeite, faça isso com consciência, mas seja luz, seja luz. Vamos espalhar luz entre as pessoas, levar luz àqueles que estão às trevas, levar amor àqueles que estão tristes, levar alegria àqueles que estão cabisbaixos. Essa é a nossa missão de católico, apostólico, romano, de cristão. Faça a sua parte, leve a luz e não as trevas. Deus abençoa. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Paz e bem, vai lá, deixa o seu like no YouTube, se inscreva no canal. Eu volto amanhã.